Boa tarde, boa sexta-feira para você que nos acompanha aqui na telinha da TV Novo Tempo neste último dia do mês de outubro, fim de semana quase chegando e por aqui estamos para atualizar as informações mais importantes do dia. Vamos aos destaques desta edição. Rio Grande do Sul reduz em quase 27% as emissões de gases do efeito estufa entre 2021 e 2023. Inventário inédito com dados primários revela queda significativa nas emissões de CO2 e reforça compromisso do Estado com a neutralidade de carbono até 2050. E ainda, produtores de arroz intensificam semeadura no Rio Grande do Sul, mesmo com preço de comercialização desanimador. Nas lavouras do Silvio, no Faxinal da Guardinha, esta safra deve marcar o fim das atividades. Eu pretendo encerrar minha atividade este ano. Não tem condições, porque eu quero honrar meus compromissos. O mercado de trabalho de Cachoeira do Sul criou 41 novos empregos formais em setembro. Dados do CAGED revelam que o setor de serviços foi o que mais contratou. Procura por flores aumenta com a chegada do Dia de Finados. Nossa equipe registrou a satisfação dos comerciantes na Feira Livre, hoje de manhã. A gente trouxe 6 horas, né? E agora a gente já está repondo. A gente fui em casa buscar mais. Lena Caetano foi conhecer um projeto pedagógico de uma escola pública de Cachoeira do Sul. Escola Municipal de Ensino Fundamental Milton da Cruz, estamos aqui no refeitório. Para quê? Para acompanhar uma oficina em turno inverso, onde essa galerinha aqui aprende com o professor Álvaro a fazer panetone. Contamos tudo para vocês. E sexta, o veterinário Edson Salomão faz o NT Sul com a gente. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou conversar com o pessoal da Patran, uma entidade que presta um grande serviço para a nossa fauna e flora do Rio Grande do Sul. E aqui no NT Sul você tem vez e voz. O que isso significa, Daniel? Sim, você pode dar o seu recado, pode contar a sua informação, a sua notícia, mandar pra gente a sua opinião sobre os fatos do dia, aquilo que estamos apurando aqui. O WhatsApp está às suas ordens. 51997697129. Mande pra gente o seu áudio, uma foto, um vídeo e a gente põe aqui na nossa telinha. Nossas lives já estão no ar também. Mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão, você pode acompanhar por meio das lives e ainda interagir com a gente em facebook.com/TV Cachoeira, nossa página. Curta aí se você ainda não curtiu. E tem o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. O Rio Grande do Sul reduziu em quase 27% as emissões de gases do efeito estufa entre 2021 e 2023. Essa é a primeira vez que os dados foram coletados com as fontes primárias setoriais e não são baseados em expectativas. O inventário das emissões de CO2 e outros gases, produzido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, foi divulgado hoje, há 10 dias do início da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em Belém, do Pará. O compromisso foi assumido pelo Estado na COP26, em Glasgow, na Escócia, há 4 anos. Neutralizar as emissões de gases do efeito estufa até 2050. Assim, a comparação do inventário divulgado hoje começa em 2021 e já registra avanços em 3 anos de ações para a descarbonização. Uma redução de 26,8% nas emissões líquidas e de 23,1% nas emissões brutas de CO2 e outros gases do efeito estufa no Rio Grande do Sul. A principal queda foi na mudança de usos da terra e florestas, com 21,8% menos emissões. Já nos setores de maior impacto, um leve declínio, na agropecuária de menos 1,6% e no setor de energia de menos 2%. Uma redução menor
da emissão do que nós tivemos da alteração de uso do solo, mas nós temos um ganho em produtividade, um ganho em necessidade e produção energética que demonstram que, se não estivesse sendo descarbonizado, nós teríamos uma ampliação da emissão. Então, isso demonstra a maturidade do Rio Grande do Sul, que está coordenando essas ações para que nós possamos promover a redução ao máximo, mas que possamos garantir a qualidade de vida das pessoas. Além do inventário e da descarbonização, a delegação gaúcha leva à COP30 do Brasil os projetos de reconstrução adaptada e resiliente pós as enchentes de 2024. A Secretaria de Educação vai apresentar o plano de contingência das escolas e terá a representação de 8 jovens estudantes da rede pública. Eles estão empolgadíssimos, se prepararam muito, escreveram uma bela carta da juventude gaúcha e, mais do que isso, eles têm multiplicado ações. Nós temos um conselho de participação estudantil com 120 jovens que participam ativamente e, mesmo não sendo quem vai para a COP, eles têm realizado nos municípios, alguns conseguindo levar prefeitos a eventos preparativos sobre discutindo a escola resiliente, porque a escola resiliente não é só aquela que se adapta, resiste, se adapta. Ela também tem que antecipar os eventos e se preparar. Serão várias secretarias e setores do Estado em mais de 30 painéis, além de reuniões e assembleias. A Agência de Desenvolvimento Invest RS terá como missão apresentar projetos para atrair investimentos no Estado, por exemplo, em energia eólica e hidrogênio verde. Nós entendemos que o Rio Grande do Sul, por toda a matriz energética renovável que já tem, pelas oportunidades, pela estratégia de descarbonização, nós temos muito o que falar e o que mostrar do Estado, do ponto de vista de atração de investimentos. E o que faremos, nós vamos reunir isso num documento único que vai apresentar todo esse potencial e todas estas oportunidades. É um trabalho em conjunto da Invest RS, da Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio de outras entidades, de organizações como a Portos RS. As pessoas perguntam como é que está o Rio Grande do Sul? E é isso que a gente quer falar. A gente quer falar desse Rio Grande do Sul que se reconstrói a cada dia, mas não se reconstrói simplesmente. Se reconstrói adaptado, tem um custo para isso e por isso precisamos de aporte. Então a expectativa é que esses espaços sejam ampliados e eu, como secretária do Meio Ambiente, estou extremamente feliz de uma comitiva assim diversificada e apta a capturar todo o apoio que o nosso Estado precisa. O impacto acontece local, a ação da implementação está acontecendo local, mas a redução dos impactos das mudanças climáticas, ela depende de uma ação global. E nesta semana que antecede o Dia de Finados, a procura por flores aumentou muito. Tem a opção das flores artificiais, mas muitas pessoas preferem e procuram por flores de corte. E a Feira Livre de Cachoeira do Sul é um dos locais mais tradicionais para encontrar essa opção. Nesta semana, em função do Dia de Finados que acontece neste final de semana, Feira Livre Municipal em algumas bancas registra movimentação especial porque o pessoal procura por flores de corte, principalmente, para levar aos cemitérios. E nesta sexta-feira, pela manhã, também teve uma movimentação tanto quanto diferente, a gente veio acompanhar. A movimentação por aqui, de feirantes e clientes, sempre começa bem cedinho, em torno de 6 horas da manhã. Claro que grande parte das bancas disponibiliza frutas, legumes, verduras e produtos coloniais. E umas poucas oferecem flores que os clientes utilizam para a decoração da casa. Mas, habitualmente, na semana que antecede o Dia de Finados, a procura por flores para serem levadas aos cemitérios aumenta. Dona Anália, a senhora traz sempre flores ou essa semana em função do Dia de Finados? Eu trago sempre. A temporada dessas flores eu trago. Já desde o mês de setembro eu estou trazendo, porque elas começaram a florescer, né? Essa semana em especial, então? Semana especial. Trouxe mais. Aquela sequinha eu não tinha trazido. Eu só trouxe hoje, mas já foi tudo. Essa semana teve mais procura em função do Dia de Finados? Teve bastante. Nesse período sempre tem flor por aqui? Sempre tem flor. Essa banca aqui sempre tem flor. Nessa semana em função do Dia de Finados, mas habitualmente o pessoal pega para levar para casa, para decoração? Toda sexta-feira nós temos aqui ó, os baldes cheios de flor. É? Essas aqui hoje ela está na promoção, está R$5. E essas outras está R$8.
Nessa época, em função do Dia de Finados, vende mais? Vende mais. A procura é bem grande mesmo, a demanda. É. Essa aqui o pessoal compra o ano todo, né? Essa aqui, a Soracura, ela dura de um ano ao outro, sem água, né? Então nós sempre temos ela nessa época, na primavera. Qual é a preço do... R$10 o buquê. R$10. Tá vendendo bem? Estamos vendendo bem. Uma das bancas mais tradicionais aqui da Feira Livre, que tem produção própria, está aqui no meio da manhã reabastecendo. Jesser, vieram cedinho, foi tudo e agora foi em casa buscar mais? Isso, a gente trouxe 6 horas, né? E agora a gente já está repondo. A gente foi em casa buscar mais. Nessa época vocês sempre disponibilizam bastante flores, né? É a época natural. Mas nessa semana, em função do Dia de Finados, mais vendas, mais movimento? Sim, com certeza, aumenta as vendas, né? A gente já vende, a gente vê natural vender. Mas aí agora nos finados aumenta a procura, aumenta as vendas. E aí a gente tá aqui na feira vendendo. Essa flor que eu tô aqui, né, Estatícia, essa aqui ela é uma flor muito procurada, ela dura até um ano na vitrine. E não precisa pôr água, né? É uma flor natural e não precisa colocar água. Depois de apanhar ela, não precisa botar água. Dura até um ano e meio. Tem gente que diz que, tem clientes que dizem que dura bastante. E no vai e vem da clientela que veio comprar flores na Feira Livre, encontramos o seu Ayrton. Eu vou levar para minha sogra que é falecida no cemitério. Né? O senhor veio cedinho para garantir flores bonitas, é isso? Sim, não, e hoje era o dia do aniversário dela. E por aqui também encontramos mãe e filha com muitas flores. Parte para levar ao cemitério. E outro lindo buquê para uma causa feliz. Essas aqui é para o Dia de Finados. Vem na feira sempre comprar? Sempre. A gente sempre procura valorizar os nossos produtos locais, né? Nossos produtores. Então eu gosto muito de vir na feira. Né? O preço tá bom? Tá bom. Dá para aproveitar bem e... É para casa? É pro meu aniversário. Como assim? Tu tá de aniversário? É 4 de novembro, mas daí a mãe vai fazer uma cirurgia e não vai dar tempo, então a gente decidiu fazer hoje. E aí vai ter flores no teu aniversário? Sim. Legal, parabéns pra ti, viu? Obrigada. Boa festa! Obrigada. Muito bom. Fim de semana, não é para relembrar daqueles que já se foram, não é de relembrar aí a memória. Gente, o Rio Grande do Sul registra crescimento de 18% nos empregos formais este ano. O estado criou mais de 78 mil novos postos de trabalho com carteira assinada entre janeiro e setembro. No mês passado, o saldo positivo foi de 3.890 vagas. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. A gente vai ver na tela agora os números de Cachoeira do Sul, então me acompanhe. Esta é uma radiografia do emprego aqui em Cachoeira do Sul no mês de setembro. Então, as admissões, as contratações foram 488 e os desligamentos, as demissões, 447. Resumo, saldo do mês. Então, um saldo positivo de 41 novos postos de trabalho no mês de setembro em Cachoeira do Sul. E como que os setores da economia performaram? A gente vê agora na próxima tela, em que a gente vê tanto os desligamentos quanto as admissões. O setor que mais desligou foi o comércio, demitiu 166 pessoas, mas contratou também aqui 138. Depois, serviços desligou 110 pessoas, a indústria demitiu 103 e a agropecuária 37. Nas contratações, o setor que mais contratou foi o setor de serviços, depois o comércio, indústria, construção e agropecuária. E aí, nessa relação de desligamentos e admissões, qual foi o resultado? Então aqui a gente tem a performance, não é, dos diferentes setores nos números absolutos, nesta relação entre desligamentos e contratações. Os serviços foi o setor que performou melhor, com 33 novos postos, 33 postos aí positivos. Construção, 30, indústria, 4 e agropecuária, 2. O setor que foi pior, performou pior, foi o setor do comércio, com menos 28 postos de trabalho. Então aí uma radiografia do emprego, CAGED do mês de setembro para o município de Cachoeira do Sul.
Sexta-feira é dia oficial de dar um giro pelas principais notícias que repercutiram o mundo afora. Os destaques de hoje vão para as ajudas humanitárias em Gaza, a passagem do furacão Melissa pelo Atlântico, o combate ao surto de gripe aviária na Alemanha e as eleições legislativas na Argentina. Você confere tudo isso agora no quadro Semana pelo Mundo. A ONU confirmou nesta quinta-feira que mais de 24 mil toneladas de ajuda humanitária entraram em Gaza desde o início do cessar-fogo no começo de outubro e pediu mais acesso das ONGs para auxiliar na distribuição. O coordenador especial adjunto da ONU para os territórios palestinos ocupados, Ramiz Alakbarov, falou sobre a fragilidade do processo e as repetidas violações do cessar-fogo, destacando que quando isso ocorre, as operações humanitárias também são prejudicadas. Melissa, o pior furacão do Atlântico em quase um século, deixou pelo menos 30 mortos no Haiti e 19 na Jamaica, além de partes de Cuba em ruínas, enquanto se deslocava pelo Caribe na quinta-feira em direção a Bermudas. No Haiti, 20 pessoas seguem desaparecidas após um novo balanço oficial divulgado nesta quinta-feira. A Venezuela anunciou o envio de 26 toneladas de ajuda humanitária a Cuba e o governo dos Estados Unidos enviou equipes de resgate a Jamaica, Haiti, República Dominicana e Bahamas. Após uma ordem das autoridades alemãs, centenas de galinhas mortas foram removidas de uma granja nos arredores de Berlim no início desta semana. A ação integra uma operação que prevê o abate de cerca de 130 mil aves em resposta ao aumento dos casos de gripe aviária no país. A doença foi detectada em uma granja de patos com cerca de 80 mil aves e em outra de frangos de corte com cerca de 50 mil animais. Vários estados alemães introduziram medidas para retardar a propagação da gripe aviária. E na Argentina, o presidente Javier Milei obteve uma vitória expressiva nas eleições legislativas do último domingo. Os candidatos do partido governista, a Liberdade Avança, conquistaram quase 41% dos votos nas eleições para renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado. O partido de Milei foi o mais votado do país e ampliará sua bancada legislativa a partir de dezembro, quando começa a segunda metade do mandato presidencial. E agora aqui no NT Sul está na hora do quadro Vida Animal. Às sextas-feiras com a gente aqui no Telejornal NT Sul, o veterinário Edson Salomão trazendo histórias de resgates, contando um pouquinho sobre a vida animal, não é? Nas suas mais diversas formas. E hoje o Salomão traz inclusive uma entrevista. Ele vai falar um pouquinho sobre o papel da PATRAN, a Patrulha Ambiental, que tem um papel fundamental para exigir, não é? Para impor o cumprimento da legislação ambiental. Vamos acompanhar. A PATRAN, Patrulha Ambiental, é um órgão de grande importância para a nossa fauna e flora. E eles desempenham um trabalho fantástico em Cachoeira do Sul e na região. Então hoje eu tenho a honra de conversar com o soldado Arthur e o Christian, que estão aqui no zoológico trazendo animais que foram resgatados. Então, o Arthur poderia nos dizer assim, qual é o principal problema em relação aos animais silvestres? Hoje, basicamente nesse período, né, se intensifica as fiscalizações o combate à pesca ilegal por ocasião da piracema, né, que na nossa bacia aqui se inicia no dia 1º de novembro e vai a 31 de janeiro. Né, não alterando a portaria, nesse ano será neste mesmo período. E também a questão dos ninhos, destruição de ninhos, de matança de animais, né, por ocasião de período de reprodução, né, como é o caso de hoje, que a gente trouxe 3 filhotes de gambá, que os cães atacaram a mãe e ficaram os filhotes daí
foram resgatados, uma equipe nossa trouxe e a gente trouxe até o zoo aqui para que o Dr. Salomão, assim como o Dr. Diego, possam tratar, cuidar desses animais até que tenha condições de soltura. Os gambás desempenham um papel importantíssimo na natureza, então as pessoas têm que preservar, isso é muito importante. Quantos municípios vocês atendem? Nós atendemos 15 municípios atualmente, né, que vai daqui de Encruzilhada, basicamente, até Estrela Velha. E nós temos aqui da região do Paraíso até Vale do Sol. Né, são 15 municípios que abrangem a nossa região de atuação aqui do Grupo de Polícia Ambiental, né, pertencente ao pelotão ambiental aqui de Cachoeira do Sul. E temos também os colegas no outro grupo de Polícia Ambiental em Rio Pardo, que atendem outros 15 municípios na região. Vocês podem notar que é uma extensão muito grande, né? Então acho que a gente tem que dar o maior apoio para essa instituição que desempenha esse papel fundamental, né? Então, em relação ao Rio Jacuí, vai dar algum transtorno para a nossa fauna, essa parte da lida com a ponte de Cachoeira do Sul? Acredito que há estudos para que se faça toda essa obra, né? Mas com certeza, mesmo que mínimos, acabam impactando ali na fauna, né? No local, uma vez que a gente tem as escadas de peixe, né? Que são obras ali construídas para justamente facilitar a subida dos peixes no rio para a desova, né? Na época de desova, principalmente na Piracema. Então, possivelmente vai ser reestruturada essa parte dessas obras para que possa possibilitar que a fauna ictiológica, os peixes, continuem a ter a transposição naquele local para realizarem a desova mais acima no rio, né? Como é costumado todo ano. A criação de aves silvestres é uma coisa que, se fosse prender todos os papagaios e caturritas que tem aqui no Rio Grande do Sul, não teria local para colocar. O que tu pode comentar para as pessoas que têm essas aves que não estão legalizadas? A gente orienta sempre que a população, quando encontre uma ave, né, ou qualquer animal silvestre, ele vem até o zoo municipal ou qualquer entidade que possa apoiá-lo, um veterinário, quando animais feridos, né, para que esse animal possa ser tratado e reintroduzido na mata, né, se for o caso. Então a gente passa essa orientação para que as pessoas tenham esse cuidado de não manter os animais silvestres em cativeiro, até porque constitui um crime ambiental, né, previsto na Lei 9.605, com pena de 6 meses a 1 ano de prisão. Vocês têm recebido muitas denúncias de criação de aves? Sim, a gente tem recebido. Claro que diminuiu bastante porque foram intensificadas as fiscalizações nos últimos anos, né, e boa parte desses criadores irregulares sofreram, né, as penalidades previstas ali por ter os animais. Eu noto que a nossa fauna está se recuperando, graças a esse trabalho da imprensa que divulga bastante, ao trabalho da Patran e de todas essas pessoas que apreciam a nossa fauna, aos frequentadores do zoológico, todo mundo colaborando para que não matem mais assim os passarinhos como se fazia antigamente. Então nós temos que cada vez mais preservar a natureza e contando com esses soldados do meio ambiente que estão sempre alertas, protegendo a nossa fauna e a nossa flora. Até a próxima. E agora está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa contar a sua informação, comentar as reportagens e assim nós vamos fazendo juntos o telejornal NT Sul. O WhatsApp para o seu recado é o 51997697129. Vamos para a telinha. Quem está participando com a gente aqui é a Silvia, linda reportagem das flores na Feira Livre. Já escolhi meu presente de aniversário, diz aqui a Silvia. Obrigado, Silvia, pela participação. Quem mais? Agora a mensagem da Velocina Couto. Gostaria de parabenizar o casal que fez aniversário ontem. Muitas felicidades e saúde para os dois. Minha irmã Jânia Cardoso e meu cunhado Walter Cardoso. Grande abraço aí para a Jânia e também para o Walter. Obrigado, Velocina, pela participação.
Próxima mensagem, Paulizan, lembrança do pedal na Serra do Rio do Rastro, nevoeiro, chuva e muito frio, dezembro de 2023. Olha aí a foto do seu Paulizan. Obrigado, meu amigo, pela participação, por compartilhar a foto. Aliás, sobre esse evento, a gente trouxe ontem uma reportagem aqui no NT Sul. Para quem perdeu, está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Paisagens incríveis aí, este belo local de Santa Catarina, né? Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. A seguir, produtores de arroz intensificam semeadura no Rio Grande do Sul, mesmo com preço de comercialização desanimador. Nas lavouras do Silvio, no Faxinal da Guardinha, esta safra deve marcar o fim das atividades. Eu pretendo encerrar minha atividade este ano. Não tem condições, porque eu quero honrar meus compromissos. Lena Caetano foi conhecer um projeto pedagógico de uma escola pública de Cachoeira do Sul. Escola Municipal de Ensino Fundamental Milton da Cruz, estamos aqui no refeitório. Para quê? Para acompanhar uma oficina em turno inverso, onde essa galerinha aqui aprende com o professor Álvaro a fazer panetone. Contamos tudo para vocês. A gente quer ver, fique com a gente. Voltamos já já aqui na TV Novo Tempo. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, hora de almoço desta sexta-feira. Espero que você esteja bem, sua família também. E vamos falar agora um pouquinho sobre tempo, meteorologia. Vamos ver imagens aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul, a partir de onde geramos o telejornal NT Sul para diferentes regiões do Brasil. E o tempo está assim, um pouquinho encoberto, não é? Uma certa camada de nuvens, mas o sol está aparecendo também. E para o fim de semana, como é que fica o tempo? O meteorologista Gustavo Verardo está chegando com destaques agora. A semana vai terminando com céu mais nublado na região de Cachoeira do Sul, mas hoje não há previsão de chuva. O começo de manhã com mais nebulosidade se transforma em uma tarde de céu com poucas nuvens. Então hoje o sol aparece especialmente ali à tarde. A temperatura mínima ficou na faixa dos 14 graus e a máxima hoje atinge até os 23, em uma tarde super agradável. Para o final de semana, como será que fica o tempo? Bom, eu já adianto. O sábado vai ser um dia de tempo predominantemente seco, com bastante sol e temperaturas em elevação. A mínima para o sábado é estimada em 15 graus e a máxima é de 26. Então esquenta mais, o vento começa a virar para noroeste e traz um ar mais quente para a região. Então sábado, dia de tempo seco e ensolarado. Para o domingo de finados, feriado, atenção! Tem condição para pancadas muito isoladas de chuva. Até não há risco de temporal, mas a chuva é naquela condição típica de verão. Cai em uma cidade ou cai em um bairro e não cai em outro. Então, no domingo, a gente espera um céu um pouco mais nublado e não se pode descartar alguma pancada muito isolada de chuva. Para o domingo, mínima de 17 e máxima de 26 graus. E no Rio Grande do Sul, atenção! No sábado à noite já tem condição para chuva, especialmente no extremo noroeste, região de Santa Rosa, partes de Iraí. No domingo essa instabilidade desce, recua um pouco mais até a faixa central gaúcha. Então atenção, porque no Rio Grande do Sul tem risco de uma chuva um pouco mais forte aí no domingo, principalmente em toda a metade norte gaúcha. Na região metropolitana, a nebulosidade aumenta e também tem risco de pancadas isoladas no domingo, mas sem condição para temporal. Então, por hoje era só e até logo mais. A Serasa dá início na próxima segunda-feira a 34ª edição do Feirão Limpa Nome, que segue até o dia 30 de novembro, ou seja, todo mês de novembro com o Feirão Limpa Nome. Então, durante esse período, os consumidores vão poder renegociar as suas dívidas com até 99% de desconto pelo site e aplicativo da Serasa. Quem preferir também vai poder contar com atendimento presencial gratuito nas agências dos Correios. Mais de 1.600 empresas participam dessa edição,
que tem como objetivo frear o avanço da inadimplência no país e proporcionar condições especiais para quem deseja recuperar crédito e regularizar pendências financeiras. Hora de mais recadinhos aqui da nossa audiência. Tá na tela já o número do nosso WhatsApp, 51996697129. Salve aí no seu smartphone, coloque aí TV Novo Tempo, NT Sul, enfim, para você interagir com a gente ao longo do dia também. Querendo falar com a nossa produção, este é o mesmo número para você relatar algo, sugerir uma reportagem, uma entrevista. Estamos aqui sempre de olho na interatividade com os nossos telespectadores. Vamos começar, na verdade, esse bloco aqui de interatividade com alguns recadinhos das nossas lives. Vou começar aqui pelo YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O Marcos Bartman está participando com a gente, falando sobre essa questão do plantio do arroz, o arroz que vem enfrentando uma crise significativa, especialmente em virtude da queda do preço, né? A gente tem um preço, assim, uma subvalorização desse produto que inviabiliza a produção, e ele diz aqui, sem condições do plantio de arroz. Obrigado, Marcos, pela tua participação. Daqui a pouquinho tem reportagem sobre este assunto. O Claudiano Santos e Rosa está por aqui, Rosemary Beck, muito obrigado a vocês pelas mensagens. Deixa eu dar uma passadinha também pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você de casa também pode participar com a gente por meio desta live e dar aí o seu recado, mandar a sua opinião. Renato Buz está nos acompanhando em Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, região metropolitana de Porto Alegre. Obrigado, Renato. Suzana Hernandes também já desejando um bom fim de semana para todos. Muito obrigado. Na telinha, recados do nosso WhatsApp, o Evaldo Júnior. Gostaria de saber quando as operadoras de internet farão a remoção de cabos ociosos na rua Tiradentes, rua com fluxo de ônibus e veículos altos, a fios pendurados e excesso de caixas e fios nos postes. O interessante é que para fazer a instalação é rápido, mas a limpeza dos cabos ociosos não, diz aqui o Evaldo. Obrigado, Evaldo, pela tua participação. Deixamos aqui esse alerta para as nossas autoridades. A gente tem tido os mutirões aqui em Cachoeira do Sul para retirada de fios ociosos. Muitas dessas empresas, elas sequer fazem esse trabalho, né? Então aqui em Cachoeira do Sul tem a parceria inclusive com a CST, então o pessoal vai ali, retira os fios até mesmo de outras operadoras, né? Fios que estejam aí ociosos, mas é um trabalho que precisa continuar cidade afora para que a gente não tenha essa poluição toda e esse risco aí para quem trafega nesses locais, né? Obrigado, Evaldo, pela tua participação. Próxima mensagem, um recado aqui anônimo. A travessa Isaías Pereira está cada vez pior. Há mais de 4 anos sem limpeza, está perigosa, pois mosquito da dengue com certeza já há, além de cobras e outros bichos peçonhentos. A prefeitura prometeu a limpeza há 3 anos e até hoje nada. Moradores não passam na rua à noite com medo por causa do mato. Diz aqui este telespectador ou telespectadora que pede providências para este local. Travessa Isaías Pereira. Deixamos aqui o alerta também, nesse caso, para a Secretaria de Obras. Daqui a pouquinho tem mais recados aqui da nossa audiência. Você de casa pode seguir fazendo o NT Sul com a gente. E olha só essa história. Alunos de uma escola pública de Cachoeira do Sul estão indo para a cozinha todas as semanas. E lá, além de experiências práticas, eles estão aprendendo muito mais do que receitas. A nossa equipe foi até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Milton da Cruz para conhecer esse projeto. Por trás da fachada de uma escola, a proposta de acolher, ensinar e oferecer além do básico. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Milton da Cruz abraça essa ideia que se percebe já no hall de entrada. Essa exposição, com trabalhos feitos por alunos no turno inverso às aulas, revela uma das propostas que envolve oficinas de artesanato e trabalhos manuais. E a gente descobriu que tem mais. Você que acompanha o NT Sul já sabe, Lena de Toquinha, Lena na cozinha. Viemos hoje até a cozinha da Escola Milton da Cruz para acompanhar um projeto muito legal que acontece por aqui, onde no turno inverso os alunos aprendem receitas maravilhosas, aprendem a cozinhar e a gente vai contar tudo isso para vocês a partir de agora. Começaram em setembro e se estendem até dezembro os encontros semanais deste grupo de alunos com o chefe e instrutor de culinária Álvaro dos Santos.
A cada uma das 15 oficinas, alunos do 5º ao 9º ano têm acesso à descoberta de receitas, sabores, histórias e experiências. Por aqui, hoje, panetone de Natal é a receita da vez. Olhos atentos, todos de touca e luvas e prontos para entender cada detalhe, segredinhos do processo e conhecer cada ingrediente. Em primeiro lugar é o gosto deles, né? A gente faz para eles, né? Então, claro, alguma coisa que tem alguma dúvida, né? Eu sempre passo a história também, né? Como é que foi essa história, como é que foi a história do panetone, como é que foi a história da pizza, como é que foi a história do bolo. Então, eles sabem sempre um pouquinho de cada, né? Para eles também ter o conhecimento, né? Para mim aqui é maravilhoso ter eles junto aqui, eles são interessados, né? Eles querem aprender, eles querem participar, eles querem ser o ajudante ali e eu boto eles a fazer as coisas também, né? Teve um dia que teve aqui a função da montagem de bolo no pote, eles vão fazer, cada um faz o seu, se tiver alguma dúvida, mas eles são muito atenciosos, né? Eles gostam, são curiosos, né? Então é importante isso aí, a curiosidade, para eles poderem aprender e desenvolver, né, aquilo que a gente está passando para eles aqui. Esse projeto que tem agora, que já tem faz algum tempo já, é maravilhoso por causa disso aí, né? Instigar as crianças de hoje em dia, né, a não ganhar tudo pronto, e sim aprender. Nem que seja um pouquinho só, né, aquela já saber, já é o suficiente. Mas eles são muito espertos também aqui, tem muita coisa, tanto que eu pergunto para eles se tem alguma dúvida, né? O que faltou? Faltou isso, professor, faltou tal coisa, então eles já sabem. Por que eu boto a farinha aqui? Por que eu passo o óleo na forma? Não, para não grudar, senão vai ficar grudando, vai ser ruim de tirar depois. Então eles têm essa curiosidade, para mim é maravilhoso. O meu sonho, o que eu quero trabalhar quando crescer, é ser cozinheiro. Eu queria muito cozinhar, sempre foi assim meu sonho. Tá sendo legal para ti essa oficina? Tá muito legal. Muito bom. O que tu mais tá gostando? Que a gente aprende coisas novas. Eu nem sabia fazer pizza. Não sabia fazer pizza, bolo do pote e também torta de bolacha também não sabia. Eu aprendi bastante. Tu gostou de aprender? Sim. E aí, se precisar fazer em casa ou ensinar alguém, tu vai saber fazer? Sim. Eu gosto de poder aprender coisas novas, essas coisas. Minha mãe, ela pede pra mim poder fazer torta de bolacha, essas coisas lá em casa. Daí eu aproveito de descobrir algumas coisas pra mostrar pra ela também. O que tu mais gostou de aprender aqui? Qual a receita que mais chamou tua atenção? Eu gostei mais da torta de bolacha no pote, que foi uma receita que eu gostei bastante experimentando. Minha mãe disse que ela gostou também e eu faria de novo. Participando para aprender a fazer coisa tipo bolo, e confeitar e fazer em casa depois. O que tu mais gostou de aprender? Foi o bolo no pote. Foi. Tu saberia fazer? Sim, ele é mais prático e é mais fácil de fazer. O senhor tem ensinando muito bem a gente e está sendo ótimas aulas. Essas oficinas estão sendo muito significativas porque é uma aprendizagem além daquilo que acontece na sala de aula. Eles estão aprendendo sobre empreendedorismo, sobre a questão de desenvolver habilidades que não fazem parte da rotina escolar, mas que são muito importantes para a vida deles, né? Muitos acabam replicando o conhecimento deles em casa e representam uma fonte de renda para a família, uma oportunidade deles começarem desde cedo a desenvolverem o empreendedorismo, né? E a gente acha isso muito relevante para os nossos estudantes. Esse é o segundo ano das oficinas que recebem incentivo financeiro através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, e da Justiça via vara criminal com recursos de penas alternativas. Um detalhe importante dessa turminha aqui é que a professora Cleide acompanha todas as oficinas. A professora Cleide trabalhou aqui na escola nos últimos quase 20 anos, já está aposentada e com ela nasceu a semente inicial, pode dizer assim, deste projeto de oficinas de culinária, oficinas de artesanato, né, professora? Que hoje ela vem acompanhando tudo voluntariamente. É isso? É isso mesmo. De forma voluntária, 2 vezes por semana. Como é que é para ti hoje ver o resultado dessa sementinha que tu plantou, pode dizer assim? Eu me sinto muito orgulho dessa gurizada toda, de ver assim, que hoje nós temos
ex-alunos que fizeram dessa atividade uma renda, né? Fizeram grande parte do seu empenho hoje já é renda. Então, eu acho que isso me traz uma satisfação muito grande. E de ver os pequenos que hoje aqui estão, futuramente também serão pessoas que vão ter um empreendimento maior e melhor na vida. Outra regra do projeto é que cada artesanato ou alimento produzido nas oficinas tem que ser feito em dobro. Um fica para a escola vender e converter em arrecadação, e o restante os alunos consomem ou levam para casa. Com os panetones também será assim. Momento de expectativa. Olha a carinha do pessoal. Por quê? Porque todo o trabalho feito até agora, a gente vai ver o resultado com o Álvaro saindo do forno. Olha que lindeza de panetone. Né? Tá lindo. Agora só falta saber se tá gostoso. O cheirinho tá bom. Cheiro bom, né? Primeiro pedaço para você. Pessoal, desculpa vocês aí, mas eu vou ser a primeira a experimentar, tá bom? Hora do sacrifício, olha só. Que lindeza. Panetone. Acho que ela vai levar embora, acho que não vai deixar nada pra vocês. Um pedacinho pra vocês, tá bom? Tá muito gostoso. Acho que todo mundo vai ganhar. Muito bom. Muito bom. Assim como eu, todos degustaram e apreciaram o panetone. E a prova de que a oficina é ferramenta de motivação e incentivo vem da Maria Eduarda. Ela já pensa e sabe como utilizar o que está aprendendo para ir além. Eu pretendo fazer para vender. Aí eu vou fazer com umas amigas minhas que também faz essa oficina. E a gente vai postar no Insta bastante coisas que a gente já está fazendo. Tu já quer aprender para empreender, já para ganhar dinheiro, é isso? Sim. Aí eu já vou ter meu próprio dinheiro, poder comprar algumas coisas para mim. Muito legal, esse é o papel da escola, né? Nosso abraço aí a toda a comunidade escolar, aos professores, a quem põe a mão na massa nesse projeto e aos alunos todos também. Muito obrigado a todos pelo carinho com que todos receberam a nossa equipe. E hoje de manhã aqui nossa equipe recebeu também aí um tira-gosto, né? Uma degustação dos panetones produzidos pela escola. Muito bom. Muito obrigado a todos, viu? Gente, por falar em educação, termina domingo o período de matrículas da rede estadual para o ano letivo de 2026. Os interessados em se matricular nas diferentes modalidades de ensino devem realizar a inscrição exclusivamente pelo portal de matrículas da Secretaria da Educação, da SEDUC. O processo de rematrículas para quem já é aluno da rede estadual também ocorre nesta data. Sempre destacando, a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul. Você que nos acompanha em outra região do país, verifique aí na rede estadual, não é, da sua região quais são os prazos. No caso do Rio Grande do Sul, todos os estudantes da rede estadual têm direito a uniformes gratuitos que devem ser solicitados pela página. Para preencher a ficha é necessário o CPF do estudante. Ao final da solicitação, o sistema emite um número de protocolo que vai ser necessário para consultas e posterior confirmação da matrícula, que ocorre entre os dias 8 e 19 de dezembro, presencialmente na escola designada. Os últimos dias têm sido de muito trabalho para os produtores de arroz no Rio Grande do Sul. O estado vive o período mais indicado para a semeadura do grão para a safra 2025-2026. Para este novo ciclo, o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, projeta uma redução de 5,17% na área plantada em comparação com a última safra. A diminuição é reflexo da baixa perspectiva de rentabilidade da cultura, que tem sido fortemente impactada pelas oscilações nos preços. A semeadura do arroz representa mais de 69% da intenção de todo o estado, conforme relatório da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do IRGA.
já foram semeados 640 mil hectares. A época de semeadura é um dos principais pontos para o sucesso na formação da produtividade. Nós fomos até a propriedade do seu Silvio, no Faxinal da Guardinha, interior de Cachoeira do Sul. Com 35 anos no cultivo, ele conhece bem os desafios e as expectativas que marcam essa época do ano. Ao todo, são 112 hectares destinados à cultura do arroz. Metade dessa área já foi semeada no sistema pré-germinado. Apesar de ser um período de esperanças, o cenário atual da cultura é desesperador. Em um ano, o preço da saca saiu de R$ 90 a R$ 100 para R$ 55, condição que faz as contas não fecharem. A condição está praticamente inviável hoje, economicamente, porque os custos estão muito elevados e o preço do arroz caiu muito. Inclusive, está sendo praticado abaixo do preço mínimo, o que inviabiliza qualquer continuidade, de minha parte ao menos, na lavoura de arroz. Não tenho condições, porque eu vou ter que me desfazer de patrimônio para poder honrar meus compromissos que assumi aí para fazer a lavoura. Este ano nós tivemos um problema das condições climáticas que não foram muito favoráveis para que a gente pudesse iniciar o preparo do solo e nos atrasamos um pouco. Na questão do pré-germinado estamos bem, numa época ainda muito boa, porque já semeamos em torno de 61%, porém o cultivo de seco, semeadura em linha, não começamos ainda porque agora estávamos com o solo preparado, porém não tinha umidade suficiente para a germinação das sementes. A Zona Sul segue em destaque, como a região mais próxima de finalizar a semeadura, uma vez que já apresenta 95% da intenção. Com os menores índices, a região central registra 35%, com 42 mil hectares semeados. Em Cachoeira do Sul, os números são bem semelhantes. A safra 2025-2026 terá uma redução de 5% de área plantada se comparado com a última safra 2024-2025, passando de 970 mil hectares para 920 mil hectares em todo o estado do Rio Grande do Sul. O pensamento da safra 25-26 ela é muito preocupante, né? Preocupante porque a gente já sabe, com tudo que está posto aí no mercado, que nós temos uma safra com custo elevado e um preço do produto não tão bom. E a decisão do produtor de semear esta lavoura, me parece que há uma certa diminuição, principalmente nas questões tecnológicas, né? Em inserção de insumos, né? Como adubos, por exemplo, diminuição nesse quesito, nesse insumo importantíssimo para a produtividade. Nem sempre está sendo colocado agora sementes certificadas, que é o nosso posicionamento oficial. Nós estamos utilizando muito semente que a gente chama bolsa branca, e isso é um problema, porque a gente não sabe a qualidade de vigor e nem de germinação desse material. Então, é um risco de nós termos uma lavoura não tão eficiente para, ali na frente, termos produtividade. Então, enxergamos com bastante preocupação em função do cenário, né, de preços baixos e custo mais elevado. A partir da próxima semana, o plantio deve se intensificar aqui na região central, onde engloba a Cachoeira do Sul. Diante da situação atual, complicada para o setor arrozeiro, muitos agricultores estão pensando o segmento na atividade. O plantio 2025-2026 está sendo viabilizado, mas o horizonte não é nada animador com as condições de custo e principalmente de venda do produto. Uma das alternativas, inclusive sugerida pelo IRGA, é a diminuição da área. Só com a redução de área a gente vai conseguir esse equilíbrio, e a partir desse equilíbrio com a redução de área é onde a gente poderá ter, sim, uma redução, uma melhora no preço, né? Porque é aquela história que a gente conhece sempre, lei da oferta e procura. Quando você tem bastante oferta, né, a procura
baixa, então não tem como fazer essa equação dar certo. Uma outra cultura ali, por exemplo, soja em várzea, que é uma cultura muito trabalhada por nós, ou mesmo milho, desde que irrigado, lembre-se disso, porque aí você consegue formar um conjunto maior de oportunidades. A gente está falando de redução de área para a cultura do arroz, mas não que essa área fique parada, né? Ela pode sim ser aproveitada com outra cultura, e a soja é uma delas, e está aí, e a gente já aprendeu e já sabe manejar, né? No atual modelo, estrutura que está a lavoura arrozeira, com não sei de onde é que está entrando tanto arroz assim, que aviltou tanto o preço, não tem viabilidade nenhuma de continuar na atividade. Eu pretendo encerrar minha atividade este ano. Não tem condições, porque eu quero honrar meus compromissos. E eu continuando fazendo mais dívidas e contas, talvez depois eu não consiga, com a receita da produção, cumprir com meus compromissos assumidos que eu tenho. Então, acho que não tem condições, não tem viabilidade de persistir. Vamos abandonar essa atividade. Essa tem sido a luta, né, de muitos produtores gaúchos de arroz, de outras culturas também, mas especialmente o arroz, por conta dessa questão do preço do produto e a variação também, né? Você começa ali muitas vezes a safra, tem um preço, uma expectativa, depois o preço cai. E aí, no fim desse período todo, tem a conta para pagar, né? E aí a conta não fecha. Então essa é a dificuldade, um socorro que é muito necessário por parte de governos, mas até agora não tem chegado como os produtores merecem. Vamos à nossa telinha aqui, vamos ver recados da nossa audiência. Olha aqui, ó, Priscila Kellerman, nossa produtora aqui, relatando o que eu mencionei antes, né, sobre os panetones que recebemos hoje de manhã aqui na TV. Presente que a equipe do NT Sul recebeu do professor Álvaro, hoje pela manhã. Uma delícia de panetone. Obrigado, Priscila, por compartilhar aí a foto, né, comprovando o que recebemos hoje de manhã, mais uma vez. O nosso abraço aí ao professor Álvaro, toda a comunidade escolar, por esse belo projeto. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. Molisson Machado, Lena de Toquinha, é Lena na cozinha. E o Molisson dizendo aqui, que delícia de panetone. Molisson gostou aí da reportagem. Valeu, Molisson. Grande abraço para ti aí também. Obrigado pela companhia de sempre, tá bom? Quem mais? A Silvia. Parabéns para a Escola Milton da Cruz pela realização deste projeto, possibilitando vivências para a vida dessas crianças. Parabéns ao meu esposo Álvaro, que gosta dessas práticas culinárias. Obrigado, Silvia, por mandar o teu recado para a gente aqui. Mais participações? A Maria Eduarda. Tem vídeo. Diz aí, Maria. Eu quero mandar um beijo e um abraço para o meu avô Ari e para minha avó Beatriz, que sempre assistem NT Sul comigo. Muito bom, obrigado Maria Eduarda pela participação, um abraço para o vô e para a avó, ficamos aqui muito felizes pela participação e pela audiência de vocês todos os dias, grande abraço. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui, a Patrícia também está participando, quero parabenizar meu lindo afilhado Inácio de Pantano Grande, que está de aniversário hoje, beijo da Dinda, obrigado Patrícia pela participação. Alô, Inácio, tudo de bom para ti aí, felicidades, um abraço também de todo mundo aqui do Telejornal NT Sul, tá bom? Olha, muito obrigado a você que interagiu com a gente, e você sabe, né, aqui o espaço é sempre aberto para sua participação no NT Sul, com o seu comentário, com a sua sugestão de uma reportagem, de uma entrevista, de algo que você entenda que seja útil para a comunidade, manda pra gente sempre aí o seu recadinho, 51997697129 é o número do WhatsApp. E eu já quero destacar para você de casa o seguinte, a gente tem encontro marcado no domingo ao meio-dia, nossa edição de fim de semana do domingo também ao meio-dia por aqui, com reportagens especiais, conteúdos que assim repercutiram ao longo da semana. E aí naquela calma, na hora do almoço de domingo, o NT Sul está no ar logo depois do Anjos Empreendedores, que começa às 11 horas da manhã, contando histórias de empreendedorismo, falando um pouquinho sobre missão de vida de muitas pessoas que transformam isso em negócios e aí se dão bem, não é? Realizando seus negócios e também beneficiando a sociedade por meio do seu trabalho. O NT Sul fica por aqui. Bom fim de semana para você. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Tchau!